moçada! Nós vamos começar mais um podcast hoje, especial. Eu tô com um cara que não é da Grande Vitória, tá? Esse podcast é uma parceria do Grupo Sim e do Fervo Digital. E eu sou Luiz Henrique Stanger, fundador da Lopes Dínamo, corretor de imóveis há mais de 15 anos. E acompanhe com a gente, que vai ser muito bacana. Hoje estou aqui com Ramiro Helmer, né? Obrigado pela presença, saiu cedo. E você que vai falar de onde você é e o que você faz da vida pra galera. Primeiro, obrigado pelo convite, meu amigo. É um prazer estar aqui com vocês. Ramiro Helmer, sou de Linhares, né? Norte do Espírito Santo, veio do interior. Venho com frequência aqui para Vitória, né? Nossa base. Enfim, a gente tem que estar sempre aqui envolvido, mas atuo diretamente no mercado de Linhares, então vivo dia a dia daquela cidade maravilhosa. Pô, o cara economizou, né? Mas a gente vai ter tempo para falar de tudo. Então, já pergunto, você fez a sucessão ou está fazendo a sucessão de uma empresa familiar. Então, para dar mais sustância aí de onde você veio e para onde vai, como é que foi isso? A Helmer Imóveis tem 40, 30, quanto tempo? 23 anos. 23 não anos. Tão longo assim não de idade, mas... Mas é tempo. É tempo. Pegar uma linha rápida do tempo aí, então. Isso. A imobiliária foi criada pelos meus pais, né? Meu pai, Tarcísio Helmer, uma figura carimbada lá da cidade. Em 2002, né? Fundou a imobiliária, entrou no mercado imobiliário. Né? Antes já... tentou ali vários outros tipos de atividades econômicas, né? Acertou, errou, enfim, entrou no mercado imobiliário e entrou para ficar de vez. Junto com minha mãe, né, era bancária, né, constituiu a imobiliária em 2002 e desde aquela época, aí, pioneiro, né, até ouvi o podcast dias atrás do Charlin, da Beta, isso. Foi a nossa base de constituição da empresa. Então o Áureo, né, que era um dos sócios da Beta, muito amigo do meu pai, o Áureo é de Linhares. Olha só o Vai Faltar Imóvel conectando as histórias. Então, explica de novo aí, como é que é o negócio? O linharense, ele tá por toda parte, ele espalha pelo mundo. O Aurinho, que foi sócio, Linhares, né, falecido. Amigo do meu pai de infância. E aí, quando meu pai veio construir imobiliário em 2002, ele foi buscar as referências, né? E naturalmente teve ali o Aurinho como um professor ali, um percursor. Que irado. Foi quando a gente conheceu o Charles, eu era menino novo nessa época, porque o Áureo eu relacionei muito pouco, mas com o Charlinho, até hoje o telefone fica tocando o dia a dia. Pô, cara, fiquei feliz agora, hein? História é boa. E ele falou, eu vim ouvindo na estrada o Charlinho e eu não entendi muito, assim, beleza, né? Gravou lá com a gente e tal. É um professor nosso aí do mercado, principalmente de locação, professor de nós todos. E aí, desde essa época, né, a imobiliária começando, o mercado de Linhares, né, naquele período era muito mais simples, né, uma cidade interior, naquela época mais ainda. E desde aquele momento a gente constituiu ali a primeira carteira de locação. Não tinha administração de imóvel, né, na cidade. Era muito corretor autônomo, né, muito corretor de fazenda. Enfim. Então, 20 anos atrás, vocês foram pioneiros na locação de imóveis em Linhares. Pioneiro, exatamente. Literal. Literalmente esse é o nosso slogan. Se procurar, não vai achar. Não, como não é que é? O slogan era o quê? O slogan, até poucos anos atrás, era esse. Pioneiro no mercado de locação de Linhares, né, de administração de imóveis. Que isso, cara. E isso durou aí quase 10 anos, né? Então, até de 2002 a 2010, foi uma fase de muito crescimento da cidade, né? Por conta do polo de gás químico ali, o TGC, da Petrobras. A cidade saiu de uma cidade um pouco, né, rural ali, de interior mesmo, para ter um porte um pouco mais industrial, né? Teve a chegada de muitas indústrias, muitas empresas de fora, principalmente nessa época pela Petrobras mesmo. Então foi um crescimento muito bom nosso, já baseado pela administração de imóveis, né, por conta dessa proximidade que a gente teve com a Beta, e já muito bem estruturado. Então a gente, né, comenta dentro de casa que foi uma sorte nossa a gente ter encontrado eles logo de início, porque já deu para crescer já organizado. Nossa, qualquer dia nós vamos juntar vocês aqui. Dá um bate-papo bom. Dá um bate-papo bom, é isso aí. Tô pegando a mão desse negócio de podcast. Galera, eu vou falar aqui. Eu recebi quero deixar todos os nossos canais, eles estão abertos para todos vocês que nos dão aí o tempo de vocês para assistir nosso programa, nosso podcast, né? Então eu estou brincando e estou dando ênfase porque eu recebi com o maior carinho do mundo um feedback, né? Não é feedback. Eu recebi um feedback de um ouvinte, de um grande amigo que falou, cara, para melhorar ainda mais, fala direitinho, não é podcast, é podcast. Então assim,
Fica aberto aí para vocês mandarem pra gente convidados que vocês querem ouvir aqui, assuntos, dúvidas, puxão de orelha e tudo mais, tá bom? Realmente isso aqui, assim, tem toda a preparação, tem todo o cenário, etc. Mas é um bate-papo pra gente levar para vocês aí do outro lado as verdades do mercado imobiliário, tá? Mas, cara, me fala aqui um negócio. Foram pioneiros em Linhares com a carteira de locação. Isso é muito legal, porque eu, depois de 16 anos vendendo, que falei, nossa, eu vou entrar para locação. Linhares, então, vocês acompanharam esse crescimento, né? Agora, e até para a gente, vou chamar assim, matar e seguir o papo. Como é que está sendo ou foi a tua entrada no mercado e esse momento agora que você e teu irmão, gente finíssima também, um gentleman, né? Vocês dois, como é que está sendo assumir de fato a Helmer Imóveis? Legal, na linha do tempo, então, desse de 2010, era uma fase de mercado que a gente literalmente só tinha gente, né? Da cidade, assim. Coisa boa. Então, era muito mais fácil. E de 2010 para cá, então a gente tá falando de 15 anos já, foi quando eu entro na imobiliária, eu entro novo, entro com 18 anos lá. Tive uma fase rápida aqui de profissão em Vitória, pela Lopes, né? Passei por sua casa também. Você tá sempre por perto, né? Sempre por perto. E aí nós vamos falar, conheci ele na Canoa Havaiana, ele fez parte do Instituto de Formação de Lideranças e eu sou do Líderes do Amanhã, rapaz. Tem conexão legal, de tudo. Legal, por isso que bateu o santo, né? Foi, exatamente, cara. E aí passei pela Lopes aqui em 2011 com o Fábio Bittar, foi a primeira equipe de Fábio. Grande Fábio Bittar. Então Fábio Bittar, Gustavo... Todo mundo aí, a gente conseguiu... E o Marcos Murar. Exatamente, estavam todos eles na época na Lopes. Esses caras todos estão para vir aqui. Baita professores de mercado, esses aí. Professores de mercado. E aí, naturalmente, eu fico em Linhares depois. E aí, essa outra jornada do mercado de 2010 até 2020, vou botar assim os últimos, né, desses 10 anos à frente, foi um outro cenário de mercado de Linhares. E foi um cenário que eu entrei na imobiliária, literalmente fazer de tudo. Botar a placa, fazer vistoria e conseguir rodar todos os setores, né? Com exceção da cadeira do financeiro, que é uma cadeira que eu não tenho habilidade alguma para tocar. Meu irmão tem total habilidade para isso. Puxado. Eu participei. Meu irmão entra um pouco depois, uns 2 ou 3 anos depois que eu. Então a gente já tem uma jornada ali eu tenho 15, ele tem 13 anos de experiência na imobiliária. E essa transição, então, falando da sucessão, ela na verdade eu acho que aconteceu desde sempre. Né? Meus pais construíram a imobiliária lá em 2002, já com uma intenção de que pudesse deixar ali para nós algum negócio para tocar. Então sempre tiveram envolvido? Sempre tivemos envolvidos. Somos só 4 sócios, né? Sim. Então meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. E naturalmente as coisas foram ocorrendo. Então assim, eu assumi muito a gestão da locação, fiquei muito envolvido, né, no processo da locação em si. Meu irmão muito na parte administrativa e financeira, depois uma parte de vendas. Meu pai 100% comercial, 100% comercial. Terreno, BTS, tá na rua galpão, conversando. Vai que vai. Exato. Minha mãe é bancária, então tem um perfil muito administrativo. Pô, legal. E aí, desde muito novo, eu já fui assumindo esse cargo, né? Então, com 5, 6 anos de imobiliário, eu já estava como gerente de locação. Certo. Né? Só que a sucessão efetiva, ela ocorreu mais agora de 2020 a 2025. Certo. Então, tem 3 anos, pandemia também acabou forçando um pouco esse movimento. E aí, daí então, eu e meu irmão a gente assume, há 3 anos atrás, a imobiliária como um todo. Né? Meus pais, minha mãe sai de cena um pouco antes, meu pai ainda continua por lá, mas muito mais comercial e de relacionamento. Estratégico. Exatamente. Os dois foram para o conselho, você e seu irmão ficaram na diretoria executiva. Exatamente então, esse nome que a gente usa ali hoje. Né? E aí, meu irmão hoje toca toda a parte administrativa da empresa e eu toco toda a parte comercial. Né? E a gente fez esse movimento há uns 3 anos, assim, com mais ênfase. Sim. E aí a gente está projetando a empresa, então, para os próximos 10 aí nesse outro formato. E aí, são em quantos lá hoje? Hoje a gente tem 23 pessoas ao todo. 23 pessoas. É uma operação divididas em back-office e comercial. Comercial você separa locação de venda. Isso. Você tem corretor de locação? Corretor de locação para fazer atendimento, fechamento, pré-atendimento de locação, captação. Perfeito. E corretor de venda, né, que é uma característica mais normal do nosso comercial do mercado imobiliário, que é a transação do dia a dia. Uma sede bonita, que eu fui lá tem um tempinho. Aquilo ali também foi um sonho do passado, né? 15 anos atrás a gente fez a aquisição daquela casa, uma casa antiga, de 40 e poucos anos já. Baita de uma esquina. É interessante que você é a nova geração. E ali onde vocês estão é justamente, né, entre o novo e o velho, né? O crescimento de Linhares e de forma quase centro antigo. Proposital, a gente conseguiu chegar ali exatamente no nosso aniversário de 20 anos. Olha hoje só. Tem 23. Então, localização é tudo. Ali literalmente é tudo. E essa nova sede é até legal pontuar, que ela vem para uma fase que a gente entendeu que é muito de relacionamento.
né? Veio um pouco da era digital, existe, tem muita coisa que acontece e nasce no digital. A jornada do nosso cliente, ela anda pelo digital também, mas a gente está prezando muito pelo relacionamento pessoal. Então, assim, a sede naquele local ajuda a relacionar. Traz a pessoa para a mesa, vai bater papo, passa conversar. Aqui, toma um café. É engraçado isso, né? Como as coisas evoluíram tanto para o digital, né? Num episódio que a gente teve aqui com os meninos da Edmóvel, eu contava do meu começo de carreira, que você deve ter pego também quando surgiu ali os portais de venda e tal. Então, ali foi o começo da modernidade. Pandemia explodiu essa questão digital, até pelo impedimento ali físico do contato, e aí partiu também, acho que muito forte para assinatura digital, vistoria, visita de chamada de vídeo, etc. Mas é interessante como de um tempo para cá isso vem voltando, né? Muito forte, né? De passa aqui, toma um café, vem aqui falar comigo, deixa eu te mostrar aqui, né? Tudo mais. E o que a gente tem percebido, a gente está forçando, né? Entre aspas, acontecer esse movimento de novo, porque a gente percebeu que o cliente, na verdade, ele está pedindo. É mesmo? Ele gosta de fazer uma jornada digital, mas... Ele quer ver com quem? Eu vou chancelar esse negócio com quem? Né? E vem a referência da cidade, vem... Né, hoje o mercado muito maior, nesse período todo surgiram outras imobiliárias, tem muitos bons parceiros lá, mas naturalmente é uma relação de confiança, principalmente a carteira de locação. Então não dá para tratar tudo num telefone só. Agora, falando até desse lado pessoal e trazendo mais o Ramiro CPF, né? Eu entrei no carro e o Ramiro falava assim, pô, você tá numa correria, tá treinando, tá malhando, tá isso, tá aquilo e tal. Cara, a gente se conheceu, eu não lembro se foi primeiro na Canoa Havaiana ou primeiro no Líderes. Quase que eu acho no mesmo período. Acho que foi junto, né? Quando chegou no Líderes, eu falei, ué, esse cara rema. Já vi por lá também. Você ainda tá remando? Esse ano, efetivamente, eu tirei o pé, mas foram 8 anos aí de Canoa Havaiana lá em Ares. Competia, fazia a gente... Acho que um pouco dessa veia pioneira aí que meus pais tiveram lá no passado, eu acabei tendo, né? Com a canoa. Da minha ação de vida mesmo, assim, né? Então, o esporte é uma coisa que me equilibra muito. Conta isso aí. Apesar de eu não ser um atleta efetivamente, mas eu tenho o esporte como uma base. Então, o jiu-jitsu foi um esporte que lá no passado eu, né, gostei muito, hoje sou faixa preta, né? Porra, você é faixa preta de jiu-jitsu? Tava lá na palestra do Gurgel. Do Gurgel, pô, ele é um professor de vida. Comprei o livro dele. Excelente esse livro aí, inabalável. Né? E, enfim, então ajuda a me equilibrar ali no dia a dia, né? E a Canoa Havaiana surgiu principalmente por Linhares, ter 60 e tantas lagoas, né? E eu já remar de stand-up há muitos anos. É mesmo? Muitos anos, antes de canoa. E não tem ninguém usando as lagoas de Linhares, né? Ninguém, literalmente. Então eu acordava cedo, 4, 5 horas da manhã, ia pra lagoa remar sozinho. E aí, conhecendo a turma de Vitória aqui, vindo com a frequência para a capital, que era natural nossa, e continuo vindo, eu acho que vou continuar sempre. Tive a ideia de levar para lá. Então, em 2016, eu criei o Botocudos. Botocudos é um clube. Fui lá no campeonato. Pô, aquilo foi irado, foi a época, o ápice maravilhosa. Putz. E aí foi um pioneirismo também de levar a Canoa Havaiana para Linhares. Difundiu muito, foi um período muito bom ali pós-pandemia, 21, 22 também. Isso. E aí depois deu uma ajustada em agenda, compromisso de todo mundo, e a minha também. Então, tirei o pé. Mas o jiu-jitsu ainda tá. Jiu-jitsu ainda tá. Agora, falando disso aí, né? Recentemente a gente está gravando isso aqui, logo depois do Fórum da Liberdade e Democracia de Vitória, né? Que é o Instituto Líderes do Amanhã que promove todo ano. Então fiquem ligados, ano que vem vai ter de novo. Foi muito marcante para mim a palestra ali do Gurgel, né? E aí gravei aqui com o Juarez Gustavo, né, o capixaba que subiu o Everest, e eu perguntei para ele assim, o que o Everest te ensinou para os negócios? Ele falou, ao contrário, o que os negócios me ensinaram para subir o Everest? Então, assim, como é que é essa aplicação do jiu-jitsu nos negócios ou dos negócios no jiu-jitsu, né? Que fala-se muito do desconforto, toma um amasso, né? Pá, como é que é isso? Assim, é até curioso, o Fábio realmente tem esse livro que ele lançou há pouco tempo, ele é um monstro. Do monstro do mundo do jiu-jitsu, dos negócios também. Fiz jiu-jitsu, galera. Fiz jiu-jitsu quando eu tinha 16 anos, então você já cara. Tatame, aí quando eu cheguei com a primeira amassada com o olho roxo, eu falei, não vai dar pra nós, né? Tem um pouco disso. Mas eu acho que o que traz, assim, e eu acho que naturalmente, né, depois de algum tempo você vai conseguir perceber isso. Né? Eu brinco com a turma que entra no jiu-jitsu novo ali, é que nos primeiros 2 anos porrada todo dia. Você não consegue entender muito o que está acontecendo, você vai reagindo, né, por reação natural mesmo do corpo até. E acho que na vida também é um pouco disso. Às vezes você entra no mercado como, né, um corretor vai entrar hoje no mercado.
Os primeiros 2, 3 anos vai ser porrada. Massa todo dia. Não, toma não. Vai acertar uma vez, vai errar 10. Vê a venda passando do lado. E sempre você vai olhar para um do lado e pô, mas aquele cara ali já tá há mais tempo, olha como é que ele tá. Então, o que eu vejo ao longo do tempo, e trazendo referência do jiu-jitsu para a vida profissional, então, é que agora eu consigo enxergar isso. Depois de 15 anos ali fazendo as duas coisas. Como se movimentar, como se portar, o quê? Muito mais estratégico. Então, realmente, agora você toma um amasso, né, falando do jiu-jitsu, mas você já sabe os caminhos que você tem que fazer para fazer as saídas. O Fábio até fala um pouco disso, né? Você pode errar 10 vezes. Não vai ser um acerto só que vai te levar lá para aquele patamar que você está. Você tem que acertar 10 vezes também. Então, você vai fazendo esse jogo. E no profissional também é isso, né? O mercado imobiliário, para mim, é uma jornada de longo prazo. Né? É uma maratona. A gente tem que... Né? Tem um consultor que acompanha a gente lá, o Rodrigo Werneck, da Cúpula. A gente faz uma consultoria hoje pela Cúpula, que também está ajudando muito a gente nesse movimento. E ele é maratonista, então ele leva um pouco dessa referência. E o jiu-jitsu também é isso. Então, assim, você bota jiu-jitsu, bota o mercado imobiliário, é jornada de longo prazo, sabe? Não dá para você fazer eu falo que é um voo de galinha, né? Não dá para fazer. Não dá. Você não... Tem uma frase, eu não estou lembrando agora. Olha aí para mim a frase do Warren Buffett. Agora está liberado poder falar com a produção que está aqui atrás, a moçada maravilhosa da FEFA. É aquela frase que você pode... do bebê, dos 9 meses. Depois volta aqui para mim falar essa daí. Frase Warren Buffett do bebê. Que é sobre... outro professor. Que é sobre isso aí. Porque assim, não é porque você botou o kimono e a faixa que você vai finalizar alguém... Você não pula da faixa branca para preta, então fala aí, branca, azul, roxa, marrom e preta. 12 anos para chegar lá. 12 anos para chegar na faixa preta. Você tem quanto de mercado imobiliário? O mesmo tempo que eu tenho de jiu-jitsu, eu tenho de mercado, então, 15 anos. 15 anos, eu tô indo pro 17. Então, muitas vezes, a gente fica desse jeito aí, tomando um amasso, agoniado, mas, cara, é o degrau pro degrau, até porque... não é a faixa preta, mesmo se eu te der uma faixa, você vai entrar no tatame, não é ela que vai resolver. Exato. Ou seja, eu vou te dar um clientão de milhões na sua frente, uma baita de uma locação, mas se você não souber, não vai adiantar, entendeu? Você vai perder. Aqui, né? Warren Buffett, voltando na frase, não dá para produzir um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. Ou seja, não adianta. Tem que esperar acontecer. Tem que esperar acontecer. Achei isso aí maneiro. E assim, cara, entrando agora numa parte linharense, né? Se ouvia muito falar que Cachoeiro de Itapemirim é a capital secreta do mundo, de lá saiu Roberto Carlos, tal. Cara, sem dúvida, o mundo conhece Cachoeiro de Itapemirim. Certo. Pelo granito, mármore... O próprio Roberto Carlos. Agora, despontando igual Linhares, eu não estou aqui comparando um vis-a-vis, estou só comentando, né, que todo mundo falava de Cachoeiro, e de repente esse foco virou para Linhares. Então, assim, falar o que está rolando com Linhares hoje é muito extenso, mas, na sua opinião, o que atraiu, o que está acontecendo nesse, e eu não gosto da palavra, mas é verdade, no boom, o boom imobiliário está acontecendo. Por quê? Vamos lá. Realmente, Linhares não tem uma estrela como o Roberto Carlos para poder dar notoriedade a nível nacional até, mas um dos pontos principais do desenvolvimento de Linhares, primeiro realmente foi esse boom lá do passado do petróleo, tá? Que hoje não existe mais, assim, não é essa situação toda. Exemplos, por exemplo, de Macaé e Campos, por exemplo, que tinham muito mais potência no passado por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, isso ajudou a ter um movimento de indústrias, né? E aí Linhares até, bota aí, se eu não me engano, 5 ou 6 anos atrás, era a última cidade do Sudeste que fazia parte da Sudene, né? Então a gente tinha todo o subsídio do Nordeste aqui na ponta. Então isso atraiu muitas indústrias, né, ao longo desses 20 anos quase de projeto. E é isso, para quem não sabe, é de fora ou não está nem ligado, Linhares está a 120 quilômetros daqui. Tá. Então você pega indústrias como, por exemplo, VEG, Brametal, do coco, todas elas se instalaram
muito por conta disso, certo, né? Óbvio, pelos incentivos. Outros benefícios. Teve a Suco Mais. Suco Mais foi a primeira. Foi a primeira, né? Dessa 2000, mais ou menos. Que hoje virou até a fábrica lá, é a Cacau Show. Hoje é a indústria da Cacau Show. A tragédia do incêndio, já reconstruíram, etc. A Cacau Show tem uma porrada de fazenda lá de cacau. Tem. A fazenda Deus de Deus, uma fazenda muito bonita que eles têm lá. Muito bonita. Então, assim, teve esse movimento industrial que hoje consolida mais a cidade. Então, se você olhar para o mercado imobiliário, a gente tem essas fases, né? Eu gosto de lembrar também uma fase que não é tão boa. A gente pegou aí de 16 a 18 para 19, que a cidade estava literalmente vazia. Então, a nossa carteira de locação lá tinha 100, 110 imóveis vagos. Né? Hoje é a realidade. Hoje a gente tem 10 imóveis vagos quando tem, que gira muito. Quantos imóveis você tem na carteira? Hoje a gente está na casa dos quase 500 imóveis, mais ou menos. 500 imóveis, deve ter uns 10 vazios? Hoje literalmente vai faltar imóvel, está faltando. Então... faz o corte aí, que vai faltar imóvel. Em Linhares, hein? Isso é uma realidade, só que agora talvez um pouco mais sólida. Tá? Então, se a gente fosse pegar no passado ali com o TGC, por exemplo, faltava também imóvel. Mas é porque a cidade interior se transformando numa cidade um pouco mais industrial. Hoje a gente já tem uma cidade que ainda é de interior, tá? Tem um porte aí de praticamente 200 mil habitantes. Ainda é orientada via BR. BR-101. Né? Passa lá no meio, de um lado é bom, do outro lado não esse pega trecho o trânsito. Nosso é difícil de fazer Linhares Vitória, sabe? É demorado, enfim. Mas você tem um outro eixo agora, né? Surgindo, que é o porto de Aracruz. Você tem ferrovia chegando, já Aracruz já chega há muito tempo, mas que vai escoar a mercadoria. Sim. Então tem esse segundo movimento de agora, coisa, né, dos últimos anos, que volta a alavancar a cidade já para um eixo um pouco mais logístico. Né? Então tem esse movimento de um polo logístico, principalmente por conta do custo. Né? Se comparado à Grande Vitória, Serra, que é muito tradicional nisso aqui no estado, o custo já é mais elevado. Em Linhares você consegue fazer uma operação relativamente parecida com um custo muito menor. Então isso tem uma conexão com essa parte do mercado. E além disso, você gera, né, toda uma conexão com o mercado imobiliário de residência, por exemplo. Então, a parte legal nossa, né, pela empresa ali, é que todos esses ciclos a gente conseguiu ver. Eu até falei numa reunião passada. De ver que você antecipar, se preparar, o que foi? Como ver é que de antecipar e ver agora do que a gente já participou. Linhares é uma cidade muito plana. Maneiro. Né? Então, assim, uma cidade literalmente plana. Sim. Então, você chegava em Linhares há 15 anos atrás, você via 3 prédios, que eram 3 prédios que tinham de 40 anos atrás quase, né? De quem foi muito visionário. Exatamente. Lá no passado, em 76, foi o primeiro, 77, que foi o Monsaraz, depois São Pietro e Conde. Ficou, assim, 20, quase 30 anos a cidade com esses prédios somente. 30 anos sem prédio. E aí, quando você pega uma verticalização de agora, eu comentei isso na reunião nossa esses dias, posso estar errado, mas assim, não teve um edifício desse que a gente não participou, ou da incorporação, ou da venda, ou... Enfim, a gente participou desse movimento, né? Não só da verticalização da cidade, que hoje realmente é uma realidade, e da expansão, loteamento. O CBL chegou lá em 2010, 12, a gente foi a imobiliária que fez a venda de um bairro inteiro, o CBL lá logo. Rapaz, não tem um movimento, então, do mercado imobiliário que vocês não acompanharam, ou sendo o ator principal, ou estando ali do lado ajudando quem foi para lá, né? Isso dá uma bagagem, é o caso da faixa preta agora, né? Então, assim, senta numa mesa de conversa, legal. Não fui eu somente, a família, a empresa toda, mas, assim, a gente conseguiu participar. E junto disso, acho que é legal falar, o nosso mercado imobiliário local, ele relaciona muito bem. Então, assim, as imobiliárias que participam de lá hoje, até os próprios corretores autônomos estão na rua no dia a dia, tem uma troca muito boa disso. Porque ainda reforço, é uma cidade interior que está em crescimento. Então tem muito corretor bom lá? Tem pouco picareta? Não, aí não tem como não. Tem picareta em qualquer lugar do Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente. Rapaz. Mas tem esse crescimento. Então, assim, dando uma luz rápida e geral, Linhares tem essa nova fase de crescimento. Ela é muito mais lenta do que você tem na Grande Vitória. Né? Eu até brinco, assim, o que lança em Linhares em um ano é um lançamento em 3 meses ali em Jardim Camburi. Né? Então, em volume, em quantidade, em VGV. Mas atende a necessidade da cidade. Porra, maneiro. Cara, você falou só de coisa boa, né? Tá na hora, vamos virar a página e começar com as pedradas. Não, mas assim... Hoje cedo, né, me preparando aqui mentalmente para o nosso papo, tudo mais, né, vendo o sol nascer, tomando um vento, eu lembrei daquela conversa, né, galera, eu rodo muito, né, rodava mais, né, mas é sempre bom, né, porque o mapa, ele não é o território, então não tem nada
que vença pisar no chão ali no terreno. Então, de vez em quando, pego o carro e vou lá visitar, né, Linhares, tem o Ramiro e tal. E a gente conversava, né? Eu gosto de rodar. Então, me leva nas pontas todas aí. Me levou em tudo. Agora, a gente vê essa pujança nas notícias. Você, mais do que ninguém, vive lá recebendo executivos que estão procurando lugares para morar. Tem para todo mundo? A altura? Hoje não. Tá faltando imóvel. Tá faltando. Já falamos aqui brincando. Estão vindo lançamentos. Você consegue de cabeça assim falar assim, bicho, hoje deve ter uns 5, 6 lançamentos? Vamos lá, tem. Hoje, até por esse bom relacionamento de mercado que a gente tem com todo mundo, a conversa cruza. Quantos lançamentos tem hoje em Linhares? Hoje eu vou falar de empreendimento. Né? Assim, hoje a gente tem 4 empreendimentos em lançamento, alguns já lançados. Né? Teve um mais recente até da Octo, que é uma consultora que está chegando a Linhares hoje. Boechat. Exato, turma boa, Bruno. Grande ali, Bruno, braço. Parceirão. Lançou com 75% vendido. 70, quantas unidades? 96 unidades de estúdio, 96 um unidades, o cara vendeu 75%. 3 ou 4 meses. No pré-lançamento e lançou já assinado. Então, você vê um recorte da carência de alguns tipos de produto. Né? Certo. O que eu gosto de falar sempre também não tem oportunidade para muitos outros produtos iguais. Então, você lança esse prédio, vê como é que foi a demanda, estuda se dá para fazer um outro. Então, o que a gente tem ali hoje é uma expansão de centro comercial, salas comerciais, que a gente teve um projeto no passado. Olha só. Né, volta a ter um projeto grande hoje. Mall de lojas, né? Lá teve um fenômeno até interessante, que tiveram... como uma cidade muito plana e interior, você tem muita loja de rua ainda, né? Sim. Só que não adensada num centro, como é um centro tradicional. A gente tem o nosso centro lá que é muito forte, mas se espalhou. Então, assim, tiveram muitas lojas de rua mesmo. Foi um produto. A gente catalogou lá no início do ano mais de 100 unidades dessas lojas. Início desse ano, 2025? Isso aí, mais vazias ou em fase de entregar para serem ocupadas. Nem todas estão ocupadas naturalmente hoje, mas assim, é um produto que surgiu e atendeu o mercado. E muito residencial. Então, a gente tem uma carência de moradia, né? A gente relaciona muito com o poder público hoje, através da ADEME, até participo lá hoje. A ADEME, galera, é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Participo também aqui em Vitória. E o Ramiro toca essa parte da ADEME para Linhares ou para o interior? Linhares, mas no título lá fica como norte. Mas a gente tem um braço forte hoje da ADEME em Linhares. E aí, né? essa interação da ADEME com o poder público? É excelente, eu acho que para nós é importante estar conectado. Eu sempre tive um trabalho muito próximo, né? Você comentou também ali dos institutos. Participei da formação da Aliança Jovem, que é o de liderança. Então, eu sempre me envolvi um pouco nessa questão associativista também. Sempre gostei. Legal. E aí, pela ADEME, a gente consegue fazer esse relacionamento e essa interlocução com o poder público. Sim. Então, o que falta ali hoje é moradia popular, né, habitacional mesmo, e uma ausência de moradia de forma geral da média, né, da classe ali. E o nosso desafio, então, hoje é romper um pouco disso, porque Linhares também tem uma dificuldade de ter empresas de lá que consigam fazer isso com escala. A gente teve empresas que no passado vieram, Grande Vitória, Cobra Engenharia foi um que veio no passado e está lá até hoje. Sim. E, enfim, tantas outras que a gente pode citar, mas que não estão por lá agora, talvez. Então, o nosso trabalho do mercado hoje é trazer essas empresas novamente para a cidade. Então, tem duas coisas aqui disso aí que você falou que eu acho que é legal citar. A primeira que você falou das lojas, 100 lojas mapeadas em construção ou prontas e algumas não estão ocupadas. E aí eu vou abrir essa para comercial e residencial. Cara, como é que é a precificação, vamos chamar assim, ou o atrativo de um imóvel no interior? Porque aqui é o seguinte, né? Eu tenho um referencial, Praia do Canto, metro quadrado alto, Jardim Camburi, tá mais ali e tal. Então, como é que é lá em Linhares? É a BR? É o acesso? Como é que é isso? É legal isso daí. As referências mudam, né? O que eu tenho observado, só pegando um ponto disso, é que por mais que é no interior, né, seja Linhares ou qualquer outro município, ou qualquer local do Brasil, as referências do valor investido com o retorno da locação são muito parecidas. Naturalmente, você tem uma loja na Praia do Canto, o valor de investimento é muito maior, mas o retorno também é muito maior. Certo. Então, quando você olha aquilo em porcentagem, a conta equilibra, né? O que eu vejo talvez de desafio é que aqui na Praia do Canto a tendência dessa loja ficar vazia quase que zero. Lá, qualquer movimento de mercado um pouco maior pode ocorrer uma vacância maior. O que faz a loja ser alugada lá em Linhares? E aí o que atrai, então, assim, olha, beira de pista, né, que a gente chama, que é a BR, é um ponto estratégico hoje. Você tem um fluxo muito grande da BR-101. A cidade nasceu, né, principalmente ali hoje por conta da BR.
os eixos centrais, né? O centro da cidade, aquele comércio da rua mesmo ainda é muito forte. Né? Você fala, o centro da cidade vai acabar. Olha, para acontecer o que ocorreu em Vitória anos atrás, que não acabou, né? Mas mudou um pouco o formato, Linhares tem que crescer muito. Então, espero eu daqui a muitos bons anos eu poder talvez ver esse movimento, mas é muito difícil. Para surgir um lugar que substitua o centro de Linhares, tem que ser muito... Tem que dobrar o tamanho da cidade para mais, eu acho. Então, tem isso. E o ponto interessante, como a cidade é muito plana, então ela é muito espalhada, você tem hoje a formação de alguns núcleos comerciais, principalmente nesses bairros, né? Então, é um ponto. Então, tem uma praça lá no Interlagos que no entorno tem... ali deu um núcleo comercial. E aí você foi agrupando isso em algumas regiões da cidade. Então, tem um pouco disso. A gente tem um atrativo muito grande, são as lagoas, mas que ainda são pouco exploradas. Mas e esse do lado comercial? E do lado residencial? Assim... É óbvio que né, o pessoal que tem mais grana vai procurar XYZ situação tal. Tirando esse mérito, eu quero dizer assim, o que faz um loteamento da CBL ser todo ocupado? O que faz um prédio como esse aí que lançou ser todo vendido? O que a galera do interior tá de olho? A gente não tem uma frente-mar, né? A gente não tem beira-mar para poder falar que tem a vista e tudo. É mesmo. Tem o Rio Doce, porém a faixa da cidade que pega o Rio Doce não é como, por exemplo, Colatina, que tem extenso, então você tem uma vista para o rio, é bonito. Dá para ver a curva do rio e tal. Ali a gente não tem muito esse apelo. Tem um apelo visual das lagoas, isso é um ponto, né? Condomínios fechados, casa com vista para a lagoa é bonito. Acho que tem uns teve lá, você viu. Mas ainda é um volume pequeno. E esse é um ponto que a gente trata no poder público. Como as coisas talvez demoram um pouco a serem liberadas e aprovadas e os estudos de projeto levam mais tempo, a carência de produto é muito grande. Então, quando lança vendido. Pô, a CBL faz um Lagoa Park 1, 2 ou 3 agora, não é que se venda em um ano, mas assim, numa projeção de venda ele tem o seu sucesso antes da entrega. Né? É um ponto que a gente entende que é a carência. Então, se a gente tivesse mais lançamentos, talvez estaria mais equilibrado. E não tem um ponto de atrativo que seja de beleza somente, né? Naturais, assim, de vista e tudo. É mais para uma necessidade de expansão da cidade, que vem atrelado à indústria. Então, hoje a gente tem um público lá, o termômetro nosso é a locação, né? De 2010 para trás, era muita coisa dali do dia a dia, a pessoa saindo de um bairro, indo para outro e tal. Quero uma casa maior. Exato, mudou a fase de vida, a pessoa vai mudando de imóvel. Hoje a gente tem um público completamente externo. Assim, Conta aí disso. Qual o público hoje que você está recebendo na locação que você vê o termômetro de Linhares? Eu brinco com a galera do aluguel lá que a gente olha sempre pelo DDD, né? Eu falei, tá chegando qual DDD agora? Mesmo? É 47, é 33, é de onde que a pessoa tá vindo. Então, vou dar o exemplo da VEG quando veio instalar em 2010. Por favor. Jaraguá do Sul é quase Linhares, então assim, a turma da VEG talvez vai ouvir e vai lembrar. Então a gente passa a entender um pouco a cultura até, né? E aí depois vem Brametal, depois veio tantas outras. Então, a cada ciclo nessas novas indústrias se instalando, vem essas culturas diferentes para a cidade. Então hoje a cidade é um pouco mais misturada, né? Isso acabou melhorando a qualidade de vida nossa, de ter, sei lá, uma vida noturna melhor, né, ter restaurantes melhores, né? E tal. Então, isso deu uma mesclada. E aí, naturalmente, o que a gente tem que fazer de leitura de mercado? O que esse novo linharense, o que ele quer para o futuro? Porque tem um ciclo, a pessoa vir, aluga, provavelmente, o imóvel. No segundo momento, se ele for ficar na cidade mesmo, ele faz a aquisição. Vai trazer, o executivo de fora vai trazer a família e tal, tudo mais. Então, a gente faz a leitura disso. Aí tem um pedido muito de casa, né? Casa com quintal, é uma tipologia de imóvel que é muito comum para nós ainda. Então, a gente vai fazendo esse estudo, conversando e produzindo imóveis para isso. Cara, vou te falar um negócio. Né, eu fui falando, vão começar as pedradas e tudo mais. A gente vê muito, de novo, né? A gente vê muito Linhares, a bola da vez, as pessoas estão vindo de fora, as grandes empresas estão se instalando, você citou o nome de várias, tem mais outras tantas, o Porto, tal, não sei o quê. Bicho, Linhares não tem hospital. Conta aí as nossas dores, né? As dores Vamos também. lá. Porque assim, no sentido aqui de dor, pessoal, não é tragédia, tá falando mal, não é isso não. Mas assim, existem esse crescimento, essa demanda, esse interesse, esse executivo de fora que quer trazer a família, ele vai olhar diversos fatores. Então assim, Linhares é barato, mas não tem um hospital. Como é que eu vou trazer minha filha? Hoje é essa leitura aí a gente tem até mais clara, porque a cidade já espalhou e, por exemplo, não depende de uma empresa só. No passado dependia 100% da Petrobras.
né? Então, tinha que vir porque tinha que vir. Uhum. Hoje, o executivo tem escolha. Eu Certo. moro em Linhares, porque eu vou ter uma qualidade de vida, porque eu vou ter uma condição boa na empresa que está me contratando, mas e os demais, né? Naturalmente, é saúde, educação e segurança, né? As principais bases, além da moradia que a pessoa olha. E isso a gente ainda tem que melhorar. Então não tem um hospital em Linhares? Tem hospital, não atende a demanda, falha. Educação melhorou bastante, mas ainda acho que tem um caminho a se trilhar ali. E segurança ainda é uma coisa que a gente precisa de... É muito grande, né? A cidade, como é muito espalhada, acho que até, sabe, o controle da cidade como um todo não é fácil de se fazer. Então, são gargalos que a gente precisa de entender, fala a gente a cidade, Claro. né, os munícipes ali, para poder sanar. Porque aí realmente, aí se sentindo na ponta, né? Já deixamos de alugar imóveis, deixamos de vender imóveis, já perdemos bons profissionais por conta disso. De quê? De não ter essa estrutura? De não ter essa estrutura, exatamente. Então, alguns grandes executivos da cidade, eu sei que moram em Vitória. E aí o cara prefere pegar BR porque não tem lá o que ele tem aqui. A família fica aqui, mora, vai ter boa educação, vai ter boa qualidade de vida aqui, mas ele profissionalmente tem que alinhar, se trabalhar e voltar, e tem uma escala ali para isso. Então você tem a caneta na mão, né, para me apontar assim, o que você resolveria hoje em Linhares? Que você acha que é o maior gargalo de todos? Saúde, hoje é saúde. Saúde. Hoje é saúde, hoje é hospital, acho que no segundo momento educação e depois segurança, tá atrelado a isso daí. Ainda falta água lá? Não, lá. mais ou menos. Cheio de lagoa e... É inacreditável, né? A cidade que mais tem lagoas no Brasil, na América Latina, pelo que eu sei de informação, cara. E falta água. E aí vai um pouco desse âmbito de organização, e aí eu acho que é um trabalho que a gente tem feito através do mercado imobiliário. É legal isso. De meio que assim, não é para crescer a cidade, tem que crescer sim, mas tem que já organizar o que já cresceu, né? Porque naturalmente com o desenvolvimento e o crescimento você vem todos esses outros pontos. Perfeito. Né? Então, a gente já cresceu um tanto que a gente precisa organizar a casa. Dá para crescer mais? Dá. E eu acho que vai crescer por todas essas potencialidades que existem ali. Mas se não organizar agora, lá no futuro, eu acho que a gente tem mais problema. E lembrando que na minha visão, o organizar, e eu tenho um artigo escrito sobre isso, não é... Não, então vamos botar a lei aqui, vão restringindo... Não é isso. Se organizar o que já tem, os bairros já estabelecidos, né? Pô, por exemplo, você tá aí falando, Linhares é gigante e tal. Cara, como é que é transporte público em Linhares? É uma única empresa que tem 30 anos e é deficitário, né, em alguns pontos. Então, tem vários gargalos, quando você consegue olhar, dá para ir se resolvendo. E aí eu acho que é uma intenção de todos que estão ali. Claro, todo mundo quer ir para frente, para cima, exatamente. Né? Não tem ninguém aqui falando, o fulano, né? Tô mais falando assim, isso são pontos que... Porque o nosso negócio, né, o business do imobiliário, ele é um business de infraestrutura. Exato. Entendeu? Então, a loteadora, né? A gente fala muito da CBL, que eu acho que foi a pioneira que pegou no passado, o Linhares no colo e falou, vambora, né? Os saudosos aí, o Marcos, o Wilson, né? Toda a turma. Já teve aqui também o Renato, o gerente. Esse cara faz quase que um papel de organização de poder da cidade, público, né? Porque ele constrói ali Ele faz toda a infraestrutura de, às vezes, hidrossanitária. Exato. Não é só botar o piquete e passar a rua. É fácil de fazer, se for o caso. Entendeu? Tem toda uma estruturação de via, de passagem, enfim, até um estudo de aqui posso conseguir, de fato, botar um impacto lojamento. De vizinhança, né? O que vai dar no trânsito e tanto tudo que mais. Nesse ponto, a gente, através da DEME até, a gente tem uma cadeira hoje no PDM, né? Nesse discurso inicial, Legal. que tem uma reformulação do PDM. PDM, fala pra galera aqui que é o PDM. Plano Diretor Municipal. Diretor Municipal, que vai dar as diretrizes de crescimento, etc, né? Para justamente direcionar isso, porque realmente, o que você pontuou, nosso mercado está muito atrelado ao funcionamento da cidade. Então não adianta nada eu fazer um mega empreendimento residencial ou comercial em um local X, sendo que a população às vezes não vai conseguir passar lá porque o ônibus não acessa, porque a via de entrada do loteamento não dá passagem. Então tem tudo isso atrelado ali para... O mais legal é que tem muita gente de olho, né, cara? E aí quando todos esses atores se juntam, a coisa vai pra frente, né? Então acho que um ponto que eu sempre vejo você, tudo mais, assim, envolvido, é essa vontade, né? A gente tá, querendo ou não, com boas pessoas ocupando
cargos técnicos nos diversos municípios e eu vejo que Linhares não é diferente, né? Pô, Linhares tem uma van, né, cara? Linhares tem um aeroporto. Foi a primeira cidade do estado a ter uma van e eu vou te falar, é uma baita de uma loja lá, uma baita de uma loja, exatamente. Você tem os principais estão lá, pô, o Grupo H Branca vai ter desde a garagem até as suas as lojas do seu grupo, né? A parte agrícola muito forte, entendeu? Um ponto que eu acabei não pontuando aí, então, até para a turma do agro não ficar triste comigo. O agro bota o Brasil para andar. Mas o que movimentou e movimenta Linhares desde sempre é o agro, tá? O que tem lá no agro? Fala aí, o agro de Linhares é o quê? Café, mamão, pimenta. Tá louco. E exportação disso aí tudo. Então, assim, eu não pontuei isso, mas é porque Linhares, antes de qualquer indústria dessa aí, a base era agro. E ali a gente tem um dos principais exportadores. Pô, lugar que tem água, né, cara? A boa parte das indústrias que tem ali hoje instaladas, estão instaladas pelo agro. A gente tem a Holanda, tem a Cacique, tem a ADM. Que isso tudo é de café? Tudo de café. Café solúvel, café em cápsula, que tá ali hoje porque o café Conilon daquela região norte inteira bate por ali, cara, processa e exporta. Isso é sensacional. E eu acho que é um ponto muito positivo e muito forte da gente exaltar aqui, porque é o seguinte, não é só aquela coisa extrativista de pegar o grão do café e levar embora para processar na Suíça ou São Paulo, que seja, na China, sei lá, né? Tá tirando ali da roça a 50, 30, 10, 5 quilômetros e levando para a fábrica e processando ali, ou seja, o ciclo fica completo ali do desenvolvimento, né? Então sai do chão, né? Alguém pagou um frete, teve quem colheu, aí vai ter o funcionário lá da Holanda, Cacique, sei lá, que vai processar aquilo ali. E o legal desse ciclo é que o dinheiro circula por ali, né? Então, assim, é o produtor que ganhou o dinheiro, que vai gastar o dinheiro, que vai comprar o imóvel, que vai comprar o carro e que o funcionário dele vai alugar. E assim vai embora. Então, a cidade hoje ela tem uma energia e uma economia muito pujante em cima disso, que é um ponto de atenção que a gente tem, atenção boa, né? De, pode vir crise, o Brasil é bom de mudar todos os cenários, mas assim, ainda assim está muito lastreado agora em outros segmentos, né? Quando a gente teve aquela situação em 16, 17, 18... Diversificação da matriz econômica de Linhares. Exatamente isso. Rapaz, a gente não corre mais esse risco, talvez, do apagão da cidade. Que maneiro, cara, que maneiro. Achei legal. Cara, voltando um pouco pro negócio, assim... eu não sei quais são a cultura e os costumes lá da locação, da escolha e etc. Assim, quais têm sido seus maiores desafios ou eu vou fazer melhor? Bicho, qual o seu maior perrengue que você já passou na corretagem, cara? Boa, essa daí é boa, hein? Conta aí. Lógico que não vai falar nome, a locação, nada, conta aí. A locação é um desafio diário, né? A locação é uma escola, fica até arrepiado. A locação, a gente brinca... Se contar duas que a gente falou dentro do carro aqui... Nossa Deus, já dá história boa. Mas assim, é realmente desafiador, é bom, sabe? Sou apaixonado pelo mercado imobiliário, principalmente pela locação, gosto mesmo. Apesar dos desafios diários ali, acho que, né, no fim das contas, lidar com gente é bom, mas é difícil. Não foge não, fala aí, o perrengão que você passou na locação. A locação, a gente tem um histórico muito bom lá no escritório, né? Não tem inadimplência, sabe, a carteira Você tem inadimplência zero? Zero inadimplência. Como é que você faz para ter inadimplência zero? Cadastro, olho no olho, cadastro puro. Cadastro, papel e olho no olho. Eu acho que a mistura desses dois deu essa receita que a gente tem hoje. Mas lá. Um cadastro frágil com um cara que você senta ali e vê que é trabalhador, firme, etc. Você faz, você tenta, não? Passa pelo seguinte, né? Acho que o papel mostra muita coisa, né? A renda, enfim, tal. Mas a gente vai ali, até por essa questão familiar, tá? Saindo um pouco da linha, mas entrando nessa fala. Aí é o olho no olho, é o cara a cara de entender, poxa, eu sou, sei lá, um pai de família, eu tô saindo de uma situação difícil, indo para essa situação, preciso de morar, sabe? Preciso da minha família estar morando nesse local, eu tenho que estar por aqui. É cadastro. Mas o meu papel não tá legal, mas vamos lá, vamos apostar em você, sabe? Eu vou entrar com você como um fiador no fim das contas cara, aqui. Legal você, hein? E aí você traz um pouco de um atendimento humano, né? É negócio, no fim das contas a gente tem que estar organizado ali, porque tem um proprietário ali que a gente tem que dar garantia. Mas isso deu pra gente uma base aí de carteira de inadimplência zero. Porém, né, e aí eu vou falar um perrengue. A inadimplência é zero, mas o perrengue é grande. A gente teve, nessa histórica aí de 23 anos, né,
3 despejos efetivamente até hoje, assim, e despejo é uma situação triste. Sim. É ruim de se fazer, né? E um dos despejos que a gente teve, que foi uma situação, tem bastante tempo já, isso aí tem uns 12 anos, eu tava quase entrando na imobiliária ainda na época. Literalmente o camarada limpou a casa, assim, arrancou, sabe, vaso, porta, gelado, tudo, deixou parede. O título telhado. dessa é: o camarada limpou a casa. Então, assim, não é recorrente, naturalmente, isso, né? São exceções das exceções, mas é um caso que você vai falar, cara, o que eu vou fazer? Mas Exatamente. limpou é o quê? Armário, desmontou, desparafusou, tirou tudo? O que ele fez? A gente tem um termo lá que meu pai que usa esse daí, ele vai gostar dessa. Montou no porco. Montou no porco é o seguinte: acordou de manhã cedo, foi embora e sumiu, ninguém nunca mais viu. Então, esse caso foi um que literalmente a gente estava inadimplente há um tempo, a gente vinha fazendo cobrança e tinha um monitoramento maior, sabe, de acesso, tá na casa, não tá, e passou num dia tava, no outro dia de manhã não tava. Aí a polícia, não sei o quê, né, tem todo um processo pra gente acessar o imóvel. Não é assim, galera. Não dá pra chegar na porta, não. Vou trocar a fechadura aqui porque o cara não tá me pagando. Cara, tem que seguir a regra direitinho, porque senão dá errado, né? Você vê, o cara que tá errado, não tá pagando, tá inadimplente, não sei o quê, montou no porco, foi embora. Não é que pode, mas faz, né? Faz. Infelizmente faz. E isso já tem um tempo, mas assim, ainda acontece, tá? Você pegar a turma da locação e você vai ter história pra você ver um nível. Esse aí foi o cara, limpou tudo, montou no porco e foi embora. Qual outro? Você quer... Não, você falou que tem 3. Eu quero ouvir os 3 principais pra ver qual que a gente vai escolher. Esse despejo aí, então, o segundo foi um... Aí eu falo que é mais triste, que realmente a gente teve que executar um despejo. E com força policial, não sei o quê. Isso foi o mais grave, então. Você já passou por conta de, eu acho que, botar uma covardia, né? De quem estava ali como mantenedor do contrato financeiramente, mas de uma família que esse mantenedor não estava mais presente na família. Então, sabe, a gente teve que, de fato, executar um despejo. Né? Cidade é pequena, sei lá, a história com a roda, mas assim... esses são os pontos, eu acho que mais tristes da locação, e a gente tem que ter muito tato com isso, né? A gente também tem que trabalhar, tem que fazer a coisa acontecer e tal, mas quando você olha isso daí, eu acho que isso aí pra mim profissionalmente é um perrengue. Você chegou pra despejar a família que ficou, o cara largou lá, parou de... esposa com 2 filhas pequenas. Pô, triste, você tem que fazer isso, mas tem que acontecer. Né? Então, acho que de perrengue, eu acho que isso daí pra mim foi... Tem mais uma e você não quer contar, né? Esse é o terceiro, acho que é pior de tudo. Não, então fala, pô! Tô brincando. Não, acho que esse terceiro foi mais tranquilo, que é um despejo realmente de desocupação. Comum, né? Não é perrengue, não. Acho que esse do meio aí, pra mim, foi o mais grave, assim. Foi triste. Essa parte foi... ninguém tem uma etiqueta, né? Vou te dar problema, né? Isso é normal. Agora, o que você vê que o cliente também erra na escolha, assim, ou na escolha, ou quais são os principais erros do linharense ao alugar ou comprar? Vamos lá, o mercado de Linhares, por mais que a gente foi pioneiro na locação, estou falando de 23 anos atrás, né? É um mercado que ainda tem muita locação particular, tá? Então, assim, a gente tem as imobiliárias, né? Hoje tem... hoje tem 350 corretores cadastrados em Linhares pelo Cresce. É um número expressivo para a cidade de 200 mil habitantes. E de imobiliário de locação, 5, 6. Então são poucos, né? A gente sempre conversa entre a gente não é concorrente, a gente é parceiro, trata, o mercado é muito aberto, troca relacionamento, troca negócios, né? Faz parcerias. Então a nossa busca é mostrar para o proprietário que está ali fazendo locação direta, que é muito comum ainda, os benefícios de ter uma administradora, né? E aí vem essa segurança financeira, vem essa segurança contratual do imóvel, de tudo. Então, eu acho que não vou falar erro, mas a conduta normal do Linharense, por ainda ser uma cidade interior, é achar isso que você comentou agora há pouco, que o meu inquilino saiu, eu vou lá, abro a porta, troco a fechadura e sigo em frente. Não funciona assim. Não é porque você está no interior, que sempre foi assim, né, da cidade, que... exatamente. Então, tem muita coisa hoje em dia... que aí a gente está vendo esse novo ciclo, né? Dos proprietários, por exemplo, eu tenho que profissionalizar meu negócio, né? Tem proprietário que tem ali 1, 2 casinhas só porque virou de patrimônio, mas tem proprietários que investem em locação de fato, imóveis de locação. Para alguns a locação é fonte de renda mesmo, como negócio. Isso. E para outros é um complemento de renda, importante para os dois, né? E aí eu tenho um comparativo muito bom para isso, que né, a gente está migrando a nossa fatia de carteira de trabalho, né? Falei do volume de
quantidade de imóveis na carteira, mas a gente hoje foca mais na qualificação desse imóvel e no ticket de valor dele. Então você já não pega qualquer coisa? Não, já tem tempo. Na verdade, da época da constituição da carteira de locação, a gente sempre foi seleto, isso é bom de falar. Interior tem muito disso, né? Aluguel declarado ou não declarado. Esse é um problemático. E ó, essa reforma, moçada, o CPF dos imóveis, a reforma tributária, vai mudar tudo. Já estou me preparando, a gente vai falar disso. Isso é uma baita pauta. Vai rolar. Então, como a gente começou a carteira nossa já, na época, 100% declarado, a gente não tem essa dor. É mesmo? Tá 100% declarado, isso foi... Professor Charles, que orientou lá no passado. Não, então se você tivesse imóvel que paga por fora, você teria 1.000. Não, a gente passaria de 1.000 imóveis hoje, com certeza. Caraca. Com certeza. Só que é uma escolha. Então, você vai começando a fatiar, né? Meu pai fala muito, isso ficou para mim, eu acho que a fala, acho que o dinheiro no bolso mesmo é o sono no travesseiro, sabe? O sono tranquilo. O que paga a conta mesmo é o sono tranquilo. Então, quais são as premissas para o imóvel estar dentro da Elmer Imóveis? Então... Já tem que estar declarado o valor da locação, né? Tem que ser por dentro. Então, isso o nosso mercado ainda tem uma dor. Acho que o nosso maior desafio de captação até hoje é isso. Talvez agora com a reforma mude e a mesa volte para o nosso lado. Tem uma brecha aí que é a educação, que é isso que nós estamos fazendo aqui, essa proposta. A gente vai trazendo essa informação. Então, esse é um ponto. O imóvel tem que ter estrutura física adequada, sabe? Lá tem muita tipologia de uma casa embaixo, um apartamento em cima. Então, o apartamento nem sempre tem laje, está lá aterrado de forro. Isso aí já não pega. Né? Então, uma estrutura física. E não que a gente olhe o valor da locação, mas naturalmente você acaba selecionando o ticket. Né? Então, hoje a gente tem uma base de carteira ali de apartamentos, né? Uma tipologia até muito parecida com o que vocês têm aqui, por conta desses empreendimentos que a gente participou desde o início, né? E eu até migro um pouco mais agora para uma locação mais corporativa, né, industrial ou comercial de alto valor, que começou a ter na cidade há pouco tempo. Né? A gente não tinha locações aí de valores expressivos, botei de 100 mil para cima, por exemplo, há poucos anos atrás. Então passa a ter. Então é uma carteira que a gente começa a olhar aí com mais carinho agora. E os proprietários, tem muita gente virando para entender isso e tudo mais? Tem. Porque também tem o seguinte... Aquele cliente que tem uma esquina maneira em Linhares e que estava por fora, as 4 lojinhas dele, de repente bate lá a RD, né? A Drogazil, a Pacheco, e fala, vou fazer aqui, o aluguel é a pedrada, mas é por dentro. Como é que está sendo? Então, você está vivendo uma transição agora do mercado. Do mercado, Conta isso aí, a chegada dessas grandes. É um movimento que até eu participo com bastante ênfase, né? A gente faz a expansão das redes, né? Então, assim, não todas, quem dera se a gente pudesse, mas a gente tenta atrair, então, né, para a cidade, pensando até no desenvolvimento da cidade. Uma rede de academia boa, sabe? Rede de farmácias, né? Farmácia já tem bastante, mas, enfim, trata agora uma grande lojista dessas de varejo, né, variado. Então, esse movimento, a gente tem muito imóvel na cidade, ou muito imóvel em potencial para construção. Tem muito proprietário com caixa para isso, tá? Ele só realmente não investe por conta do medo. Poxa, eu vou construir uma loja aqui, sei lá, de 3 mil metros quadrados, numa área muito central, falando de locação aí na parte dos seus 150 mil, por exemplo, mas eu esperar o inquilino chegar. Então, eu fico aqui esperando a demanda aparecer. Então, Linhares está arrojando... Está começando a aparecer esse tipo de possibilidade. BTS, né? Que é Built to Suit. A gente, por pioneirismo, então... Construir para alugar, mas já encomendado. Por pioneirismo, então, falando mais um merchan aí, talvez, a gente também foi pioneiro em BTS lá. É mesmo? A gente fez expansão do Sicredi em BTS, mais uma Porto Belo, Caoa Sherry, mais umas outras lá. Olha! Então, tudo nesse sentido, né? Você tem ali, e aí vem um pouco de inteligência de mercado, eu acho. Sim. Né? Você trata ali com o cliente na ponta, o locatário, né? Tem uma demanda, preciso disso aqui, nesse lugar, nessa situação. Você vai atrás. Vou atrás. E aí, o que facilita, talvez, primeiro, a gente ser de lá, né? Nascido e criado. Perfeito. Conhece a cidade e tem relacionamento. Então, é curioso, né? Mas você sabe quem é dono do imóvel, no fim das contas, né? Se não sabe, você pesquisa ali um outro vizinho, você vai descobrir o nome, o telefone, cafezinho, vão bater papo e entender. Faz sentido para você esse negócio? Vamos para frente. Não faz? Tudo bem, né? E aí tem esse movimento na cidade agora, então, com maior frequência. Naturalmente, não é só a gente que trabalha isso, mas isso está ajudando a cidade a crescer de uma forma ordenada. Isso é até uma fala minha pessoal, assim, né? Que hoje, uma fase da carreira profissional, eu acho que eu consegui aprender. E agora uma segunda fase que talvez eu me projeto é poder ajudar a desenvolver a cidade.
Pô, Então, que legal. então, não faz sentido, por exemplo, colocar muitos negócios iguais no mesmo lugar. Uma Perfeito. hora algum desses negócios vai dar errado. Poxa, eu não quero fazer parte disso. Eu quero incentivar que outros negócios diferentes, né, venham atender a cidade para atender a população, no fim das contas. Acho que é isso. Caramba, que maneiro, hein? Tem uma vocação um pouco, né, sabe, emocional até, de fazer a cidade crescer. Então, uma enfim. certeza que a gente tem é que você não vai largar Linhares, pelo jeito, né? Não. Eu sou nascido e criado. Nascido eu amo e criado aquela terra. e continua. Gosto de rodar muito, gosto de viajar, gosto de conhecer outros lugares, mas acho que para viver a vida é ali. Cara, você falou dos clientes proprietários, esse negócio né, vai acabar fazendo direto, faz por fora, aí eu procuro ele e tudo mais e tal. Eu falei qual perrengue você passou ali com o cliente e tal. E aí, você já demitiu cliente proprietário? Olha, é um assunto polêmico, mas é verdadeiro. Na verdade, o que a gente tem de premissa ali hoje, né? A empresa, eu acabei nem pontuando, mas tem uma turma boa ali com a gente, desses 23. Sim. Né? A gente tem hoje ali gente com 13 anos de empresa, 14, 10, sabe? Então, Caramba. tem uma turma nova, de idade até, mas há muito tempo com a gente. E o que a gente gosta de ter é sempre um ambiente muito acolhedor de casa, dentro de casa. Sabe? Sim. Acho que vem de um cunho muito familiar nosso. Sim. E aí, naturalmente, você transfere isso para os clientes. Então... Trata bem, trata... É dentro de casa. Cafezinho, porta aberta, telefone, acesso liberado e vamos embora. Então, naturalmente, você relaciona com os clientes que têm a mesma linha, né? A mesma sintonia que a sua. Então, eu acho que a demissão, né, de um cliente, falando dessa forma, pensando até na carteira de locação nesse caso, ou por uma falta de alinhamento do seu tipo de trabalho, alimento, expectativa e entrega, né, ou um desalinhamento de serviço mesmo. Poxa, eu quero que faça por fora. Pô, não consigo. Isso aqui é fora da minha ética profissional, não vou conseguir te atender. Né? Infelizmente, você vai achar ele na rua. Então, faça. E tem também um ponto que é o perfil do imóvel. Né? Como a gente veio da carteira lá de 2002, Sim. Tem imóveis que hoje ainda estão na carteira. A gente tem um contrato ainda dessa época ativo. Tem 20 anos esse contrato, 22 anos esse contrato. 20 anos com o mesmo inquilino. Inquilino? Tá lá. Esse aí a gente brincou com ele. Foi o dia que você for desocupar, a gente vai fazer uma festa. E não porque você está desocupando, é porque realmente... É comercial ou residencial? 20 anos morando de aluguel? 20 anos lá. Caramba. E aí, o perfil dos imóveis mudaram. Então, tem uma liberação desses imóveis, não é a demissão nesse caso, pelo perfil. Muito por conta de uma fatia que a gente entendeu de mercado que eu não vou conseguir atender esse proprietário no fim das contas, porque o inquilino dele já não me acessa mais, ele já não me procura para alugar. Então, assim, é injusto também eu ficar com ele. Então, tem um movimento desse de liberar. Só demissões legais, né? Só amigáveis. Assim, não, eu vou te falar que tem. Já tomou um bypass daqueles, assim, bypass, pessoal, é quando, né, ou o proprietário procura o cliente, ou o cliente vê tudo com você e procura o proprietário. É raro, mas acontece muito. Quem nunca, né? Quem nunca? Sim, claro, infelizmente acontece. Né? O que a gente... É experiência, né? A gente está falando aí do jiu-jitsu, da faixa preta e do tempo de jornada. Você vai ficando esperto. Você vai entendendo até que ponto você pode abrir uma informação ou não, até que ponto você tem que amarrar aquilo ali numa condição contratual mesmo de que... Se vale a pena continuar nutrindo e tal, né? Qualquer coisa só soltar e ir embora também, né? Eu acho que hoje, né, você certamente também, você começa a medir. Poxa, eu vou botar minha energia aqui ou minha energia ali? Então, acontece. Não, mesmo você fazendo todos esses arranjos ainda pode acontecer, mas eu acho que hoje com menos frequência. O tempo vai passando, vai acontecendo menos. Eu tenho minhas duas regras, né? Nem tudo que reluz é ouro e trabalhar com quem e para quem quer trabalhar comigo. Toda vez que eu saio disso, dá ruim. Dá errado. Para não falar o português claro, né? E falando em dar ruim, cara, prometo que é a última sobre dar ruim. Você me contou lá da desocupação, não sei o quê, mas tudo isso como escritório. Eu quero saber você, Ramiro... O perrengue que você passou como corretor de imóveis, cara, que eu já passei os meus. Eu vou te falar, acho que minha vida é boa, cara. Eu nunca tive perrengue não, sabia? Só estresse. Estresse do dia a dia. Eu acho que pra mim hoje, não vou falar em perrengue, mas até é injusto eu falar dessa forma. O Charles falou também. Charles foi um professor nesse podcast passado, mas assim, eu acho que só dá pra reclamar, se você reclama quem tem, né? Então assim, se você tá ali é porque você também quis estar ali, foi atrás de buscar. Então, não diria como perrengue, mas eu acho que essa vida mais, mais agitada hoje, hiperconectada, telefone, ligação e quase que 24 horas online, atrás de buscar negócio e fazer as coisas acontecerem, né? Tentando equilibrar ali com a vida pessoal, profissional, enfim, que eu acho que talvez seja hoje para mim um desafio. Não diria um perrengue, mas assim, eu preciso agora entender como eu equilibro esses pratos,
para uma jornada seguinte. Vida de adulto plena, né? Plena. Agora, não virei pai de família ainda. Mas como é que gira todos os pratinhos, né? Isso aí não é fácil, é um ponto, para mim, de atenção. Né? E aí eu vou para dentro de casa. Pô, meus pais fizeram isso a vida inteira. Pô, meu irmão, né, tem uma nenenzinha Lara hoje, junto com minha cunhada Camila. Tenho mais um neném para vir. Então, assim... vai acontecer, né? É um desejo de vida, de família, né? Pelo menos minha e da minha família como um todo. Então é olhar e se espelhar em quem já fez isso acontecer e replicar. Pô, gostei. O cara assistiu o podcast, pegou uma lição e tal, ganhei o dia. Cara, a gente se caminhando pro final, eu quero saber assim, você tá animado com o mercado e com Linhares? Você é um cara otimista, pelo que eu tô vendo aqui. Esse otimismo acho que me dá aí não ter tido tanto perrengue na vida, talvez. Ou se eu tive, eu tirei por menos, porque bem. A vida tem que ser... Né, quem toma massa no jiu-jitsu, pô, que é uma ligação? Botar um cara de 120 quilos em você não é fácil, não. Difícil. Mas enfim. Conforto no desconforto com 120 quilos em cima. Exatamente, respirar ali não é moleza. Mas assim, tô otimista, eu acho que Linhares hoje vive... talvez um dos seus melhores momentos, né? Por mais que tenha esses desafios de organização da cidade, ela está mais bem estruturada do que já teve no passado, né? Tem essa diversidade de receitas ali hoje de indústria, agro, comércio e assim por diante. E tem vou falar uma população de consumo, sabe? Mas tem um grupo de consumo esperando vir os produtos, né? Então, assim... Então, você tem uma demanda reprimida tem. Na hora que lançar um produto que atende ele vai comprar. Exato. Então, isso me dá assim, um otimismo de, poxa, dá para ouvir a Vitória, chamar. Legal. Eu falo ouvir a Vitória, não que a gente não tem lá. Tem bons parceiros lá de mercado, de construtoras, incorporadoras que tocam projetos. Mas a gente precisa de ter mais, pelo menos nesse momento. Então, dá o otimismo da gente vir aqui, apresentar projetos, estudar, ver demanda e entregar. Eu gosto sempre de medir isso, tá? Não fazer demais, porque senão também pode... Você está vendendo Linhares, então? Eu estou quase vendendo Linhares, exatamente. Tentando vender a cidade. Depois os projetos vêm por aí, acho que a gente... alguma coisa retroalimenta a outra, a gente está envolvido ali. Que irado. Quero fazer o bate-bola final aqui. Você prefere casa ou apartamento? Eu prefiro apartamento, você acredita? Prefiro. Mas eu gosto de um cantinho de água, uma beirinha de lagoa, acho que tem que fazer o meio. Prefere lagoa ou mar? Eu prefiro o mar, cara. Eu prefiro o mar, De tudo isso aí que eu te falei, eu velejo de kitesurf. Ainda tem isso? Ainda tem isso. Então, assim, eu... entre ir remar na lagoa e velejar no mar, eu prefiro ir pra Regência e velejar no mar, ali na boca do rio. Quando você vai comprar um imóvel para investir, você quer renda ou você quer valorização? Valorização. Eu acho que dá mais que a renda. Aí você prefere comprar um negócio começando na planta ou um imóvel pronto que tá barato? Acho que a oportunidade melhor tá na planta. O barato hoje está difícil de achar. Ele acontece no dia a dia, mas a galinha morta já não existe tem tempo. Ela cai nos grupos de WhatsApp, né? Já foi antes. O vizinho já comprou, alguém já pegou. Maneiro. Como é que encontra você e a Elmer Imóveis nas mídias sociais? Fala Instagram, Ramiro V. Elmer, LinkedIn também, Ramiro V. Elmer, e Elmer Imóveis, tem o Instagram lá, e porta aberta, passar, tomar um cafezinho, pode ir para lá. Pô, já tô com vontade de mudar para Linhares, galera. Quero agradecer a sua presença. Obrigado. Um baita faixa preta aqui, literalmente, hoje na mesa do Vai Faltar Imóvel. E a todos vocês que assistiram e acompanharam, agradecer também ao Grupo Sim, o Fervo Digital, a moçada que tá aqui no back-office hoje do podcast. E convido todos vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Nós vamos estar em todas as plataformas aí, YouTube, Spotify e outras. Até a próxima. Tchau.